Começo agora o programa em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. No programa de hoje eu converso com André Zogaíbio, reitor da Universidade do Estado do Amazonas, aqui na Florêncio, que está completando 70 anos. Daqui a pouco eu volto com o Em Comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Seu melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Pegue a caderneta de vacina do seu filho pra atualizar. Toda vacina é importante, do recém-nascido até ficar gigante. A campanha de multivacinação infantil da Prefeitura voltou. Chegou a hora de atualizar a caderneta do seu filho. Crianças de 0 a 14 anos devem ser vacinadas para ficarem livres de doenças. São mais de 170 salas de vacina. Procure a UBS mais próxima de você. Vacine já! Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Vacinou? Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Estamos aqui na Florêncio, cenário Florêncio. A Florêncio que está completando 70 anos de mercado. A Florêncio, em grande estilo, vai comemorar esta data e a gente tem muita satisfação em mostrar os móveis Florêncio. A Florêncio tem qualidade nos ambientes, a qualidade imbatível. Para você que está querendo trocar seus móveis, querendo viver com estilo, querendo trabalhar com estilo, enfim. A Florêncio é tudo isso, 70 anos da Florêncio no mercado e a gente fica muito feliz em comemorar aqui este momento tão importante para a marca de móveis Florêncio. Eu recebo agora o André Zogaíbio, reitor da Universidade do Estado do Amazonas, porque eu tenho grande admiração pelo trabalho dele, por tudo aquilo que ele representa para o Estado do Amazonas, um homem jovem que está se dedicando cada vez mais a esta instituição tão importante para todos nós. Uma instituição forte que vem sendo fortalecida cada vez mais pelo trabalho. Toda a equipe do André Zogaíbio, por toda a equipe que acertou, ajustou com ele esses passos, vamos falar assim, acertou em trabalhar junto com ele. Então, André, eu tenho tantos elogios para você, mas eu acabei me perdendo aqui um pouco, porque a minha memória vai falhando, apesar de ainda estar com 60 anos, mas a gente vai ficando muito entusiasmado quando te recebe, quando vai à tua instituição, quando vê a tua equipe toda jovem trabalhando, cada vez mais pelo futuro do nosso Estado, sabendo toda a nossa dimensão do Estado. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu agradeço muito, Júlio. É uma satisfação muito grande sempre voltar aqui ao teu programa, para a gente poder conversar, explicar um pouco das atividades que a Universidade do Estado do Amazonas vem desenvolvendo ao longo dos anos e da importância dessa instituição que tanto tem feito pela educação e pelo desenvolvimento do nosso Estado. Então, estar à frente dessa instituição que me formou, inclusive, né? É um desafio, né? É um desafio muito grande. Né, André? A gente não pode deixar de fazer esse registro, porque você está há alguns meses na frente da Universidade Federal do Estado do Amazonas, mas já tem mostrado
que tem um interesse muito grande por todo esse trabalho, por fortalecer cada vez mais a Universidade do Estado do Amazonas. Exatamente, Júlio. A ideia do nosso grupo é exatamente trabalhar pela universidade de tal modo que a gente possa efetivamente plantar semente hoje, porque educar é isso, é plantar semente, para que daqui a alguns anos o Estado do Amazonas possa colher frutos realmente significativos para o desenvolvimento social, cultural, econômico, né, do nosso Estado, e para que isso de fato possa impactar positivamente na vida do povo amazonense. O que você pontua como as principais conquistas da sua gestão à frente da Universidade do Estado do Amazonas? Bem, Júlio, a gente tem trabalhado praticamente um ano à frente da universidade, já faz um ano que nós fomos eleitos, né, Passou rápido, né? Passou rápido, né, pela comunidade acadêmica para poder gerir a nossa universidade. E a gente tem trabalhado muito na questão da gestão, né? Fazer uma gestão realmente com parcimônia, com eficácia, não é? Ouvindo as pessoas, trabalhando a questão do diálogo. E assim, é algo que realmente nos tem motivado bastante, né? Fazer o bem sem olhar quem. Realmente a eleição acabou, não tem mais essa situação de oposição ou grupos de... uma situação política, Exato. Né? Você ficou A política é uma política momentânea. Após a eleição, né? Terminou, desceu do palanque, vamos dizer assim, e hoje em dia é uma gestão compartilhada. Exato, né? Extremamente participativa. É essa que é a ideia. Assim, eu falo para todo mundo, gente, nosso carro não tem retrovisor. A gente não pode olhar para trás, a gente tem que olhar para frente. É sempre olhando para frente, sempre buscando mudanças, sempre pensando no nosso futuro, né? Que o aprendizado do passado nos sirva, claro, evidentemente, a gente não pode negligenciar essas questões, mas que nos sirva para nos dar simplesmente a base, o alicerce, para que nós possamos construir uma universidade realmente mais significativa e pujante para a nossa região. Então, para que isso aconteça, a gente não pode ficar rachando a universidade em diversos grupos políticos. Né? A crítica é importante, a crítica é positiva, mas, sobretudo, a gente precisa de união. Enquanto nós nos percebermos como um grupo, de fato, unido, porque nós temos excelentes profissionais na nossa universidade, isso é muito importante. Temos mesmo. Né? Eu já me incluí assim, na universidade, mas nós temos grandes profissionais do mais alto gabarito, do mais elevado gabarito, Júlio. Mestres, doutores, que em suas áreas específicas fazem pesquisa, desenvolvem extensão, o ensino, enfim, e são muitos deles reconhecidos regional, nacional e internacionalmente. Mundialmente, né? Vamos dizer assim, né? E as suas principais conquistas, o que você avalia como as principais conquistas nesse primeiro ano de gestão? Bem, como eu falei no início, a gente tem trabalhado justamente nessa questão de arrumar a casa, de realmente fazer uma engrenagem mais enxuta dentro da universidade, em que a gente possa dar celeridade para o andamento das questões que são ordieiras, comuns da nossa instituição. Então, a gente tem trabalhado muito nesse enfoque da gestão e nesse ano a gente conseguiu realmente dar uma dinamicidade maior, né? E conquistas que são importantes, que eu posso citar aqui de maneira já bem assertiva e pontual. Nós tivemos, por exemplo, a UEA tem 22 anos, a UEA não tinha um teatro próprio para o desenvolvimento, por exemplo, da Escola de Artes e Turismo. Foi fantástico aquela parceria com o Estado do Amazonas com a Secretaria de Cultura. Né? A gente, graças a Deus, criativa, tem né? um secretário fantástico à frente dessa um ser humano assim. É inenarrável eu tentar explicar aqui o quanto o Marcos Apolo é importante para o nosso estado e para a Secretaria de Cultura. Então, tem toda a razão. Ele se sensibilizou dessa nossa causa, dessa nossa perspectiva. Ele e o secretário Fabrício, que está à frente da SEAD, também é um parceiro... Outro grande profissional, grande técnico também. E, sobretudo, são excelentes seres humanos, né? São pessoas que realmente são sensíveis aí as questões das políticas públicas e necessidades do nosso estado, compreenderam essa importância da necessidade de termos um teatro, não mediram esforços junto com a nossa equipe e fizemos há 2 semanas uma entrega, que foi a entrega do Teatro Américo Alvarez para a Escola de Artes e Turismo, por exemplo, algo que, sobremaneira, é mostrar que a gente está olhando de fato com esses olhos que precisam compreender a importância para o desenvolvimento de pesquisas nessa área, para as apresentações para a nossa coletividade. Isso é realmente algo que a gente tem um carinho muito importante, muito grande para falar.
Também reformamos a policlínica no 5º andar, a policlínica odontológica para o atendimento à sociedade, às cirurgias. Reformamos o 5º andar da Escola de Artes e Turismo. Trabalhamos algumas questões, como, por exemplo, demos um passo gigantesco para que nós tenhamos agora, talvez daqui a um ano, muito provavelmente, já consigamos ter o nosso ambulatório modelo, ou seja, policlínica de medicina e enfermagem, que vai funcionar ao lado da Escola de Ciências da Saúde, para fazer atendimento às populações com ambulatório, lá na Cachoeirinha, ao lado da ESA, do antigo DERA. Então, o governador desapropriou uma área, passou essa área para a UEA, e a gente vai trabalhar para fazer uma construção de um prédio lá de 5 andares, com atendimento nas mais diversas áreas da medicina, focando principalmente no atendimento dos cidadãos do interior, o que vai proporcionar aí ao nosso aluno o aprendizado da medicina e da enfermagem, tendo um contato direto lá com os nossos pacientes. Então, realmente foram aí muitas grandes conquistas, muitas né? conquistas São importantes. Várias, né? São centenas, né, Zogaíbe? Mas essas são as mais pontuais, vamos dizer assim, principalmente na área da saúde, né? E em todas as áreas, né? A gente procura valorizar as escolas e aí, sobretudo, valorizar o profissional. O governador também tem sido um parceiro da universidade, a Casa Civil, a Segov. Realmente a gente tem trabalhado numa simbiose, numa relação bem interessante, e a valorização profissional foi coroada esse ano com o pagamento dos retroativos, que a gente está num processo de operacionalização. O governador se prontificou a fazer, fez uma mensagem que foi muito importante para a comunidade acadêmica ouvir aquela mensagem do governador, em que ele está realmente de mãos dadas conosco para a gente construir uma universidade melhor, né? Então, são várias, se eu for parar aqui para... Com certeza, mas a gente tem que mostrar isso para o público em geral, porque quanto mais nós falarmos, é melhor, que mostra a preocupação, inclusive, do governador Wilson Lima, e se tornar parceiro da universidade para fortalecer, manter essa universidade funcionando, enquanto várias universidades federais do Brasil sofreram grandes perdas. A Universidade do Estado do Amazonas se engrandece cada vez mais, e isso nos orgulha, porque nós sabemos todo o trabalho que você tem mostrado, a tua equipe tem mostrado. A gente observa que você tem parceiros, né, trabalhando com você, né? Os servidores não são só servidores comuns, eles são parceiros, eles são ouvidos, eles são respeitados, eles são, vamos dizer, incluídos na tua gestão, né? Incluído com todo carinho. E a gente observa também a preocupação que você tem em relação à biblioteca, né? Porque por mais que a gente tenha hoje em dia o virtual, o teu acesso ao virtual, nós temos uma biblioteca cada vez mais grandiosa, porque você volta e meia, vamos dizer assim, tem doado os títulos, tem ido lá, comprado os títulos, tem colocado mais livros na estante para que as pessoas de diversos cursos possam fazer suas pesquisas. Exato, assim, eu até costumo brincar com os meus alunos e eu digo, olha, não inventaram ainda uma fórmula diferente. Eu também acho que não. Da fórmula que me formou, no sentido de pesquisar, aprendizagem, de leitura. Então, os livros não podem ser abandonados, muito pelo contrário, a gente tem que estimular a leitura, né? Nós vivemos numa sociedade aqui no Brasil, né, em especial aqui no Amazonas também, em que as leituras mesmo mais densas, mais robustas, elas estão sendo abandonadas por conta das mídias sociais. As pessoas acabam lendo muito pouco. Eu vejo isso, às vezes algumas discussões começam por conta de um comentário no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, no Twitter, enfim, e aí se gera toda uma polêmica desnecessária, em que às vezes a gente pode evitar isso com uma leitura mais aprofundada, né, com realmente conhecimento científico de uma determinada causa. E aí eu tenho procurado, junto com toda a equipe, né, das escolas da capital e do interior, buscar levantar os livros que estão faltando para que a gente atenda os projetos políticos pedagógicos de cada curso, né? E a partir daí a gente vem paulatinamente abastecendo as bibliotecas com os livros necessários para a formação dos nossos alunos. A gente vê que hoje em dia, Zogaíbe, já pegando um gancho no teu comentário, que uma vírgula muda todo o sentido de uma frase, né? E se você não tiver o conhecimento
realmente em relação àquele comentário que você está fazendo, aquele assunto, você pode mudar todo um sentido, o sentido de uma postagem, né? Você tem que ter cuidado, né? E os livros nos ensinam isso. Um dia desse eu estava indo para a Agência de Desenvolvimento Sustentável e descobri que a rua Fernando Pessoa fica tão acanhada, tão perdida lá no Japim, e muita gente não sabe quem é Fernando Pessoa, né? Que quando nós chegamos em Portugal, nós sabemos que é uma das maiores bibliotecas pertencem ao Fernando Pessoa, tem o nome de Fernando Pessoa, né? Enquanto aqui a gente não tem esse conhecimento de mergulhar realmente a fundo e saber quem é Fernando Pessoa, quem são os nossos autores, quem são os nossos escritores, as pessoas que dão nome, inclusive às ruas de Manaus. Né? Exato. E assim, Júlio, até indo ao encontro dessa tua fala, dizer que a gente também precisa valorizar, a gente precisa entender quem são os grandes escritores da língua portuguesa, tanto em Portugal como no Brasil, mas sobretudo compreender também que a gente tem uma cultura muito rica aqui na nossa região e nós temos excelentes mentes aqui que escrevem, que publicam e que também precisam ser igualmente valorizadas, né? Então, às vezes a gente acaba tendo um afastamento disso, né? Muito embora a gente venha de uma cultura em que a gente acabe virando de costas para a nossa região, a gente precisa construir uma perspectiva de olhar para dentro, né? Quando a gente percebe, por exemplo, as casas que eram construídas em Manaus na década de 60 e 70 na beira do rio, ela tem a frente para a rua e a costa para o rio, né? Então isso mostra, assim, né? Sempre foi assim. A gente acaba hoje observando que as pessoas estão começando a olhar para o rio, começando a olhar para a natureza, e estão começando a olhar para dentro, né? E valorizando os profissionais que a gente tem aqui, né, nas suas mais diversas formações. E dentro da universidade, nós temos hoje aproximadamente 1.300 professores com mestrado e doutorado, pesquisando, testando, indo para laboratório, discutindo, participando de fóruns e congressos internacionais e desenvolvendo cultura e conhecimento científico sobre os mais diversos aspectos. Estive em São Paulo, fiz uma cirurgia, você sabe, você acompanhou muito recentemente, e conversando com de umas pessoas mais intelectualizadas na área da oftalmologia, ela falou: olha, tem um cara lá em Manaus, professor da UEA, ele é assim, 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 assado. Ele é um dos melhores. E quem é? É o professor Garrido. Professor Teodomiro Garrido. Sim, o oftalmologista que cuidou de mim quando eu quase fiquei cego por conta da diabetes. E cheguei lá com uma aflição tão grande. O Teodomiro Garrido, que é filho de outro grande profissional, que era cardiologista, me deixou com uma tranquilidade. Eu disse: mas eu vou ficar cego? Ele disse: não, agora não. Se você não cuidar no futuro, vai. Você não cuida. Então, a gente tem que elogiar o Garrido, que o Garrido é um jovem também. O Garrido é um jovem que tem feito... Não sabia nem que ele era o professor da universidade. Ele é professor, ele é a esposa dele, a Juliana também, que eles desenvolvem pesquisas muito... Irmão da Cristina. Irmão da Cristina. Outra profissional... Qualificadíssima. Qualificadíssima, assim. A gente vai fazer um breve intervalo comercial, que eu quero voltar falando sobre isso, todo esse trabalho da Universidade do Estado do Amazonas, inclusive sobre obras que você tem colocado ali na biblioteca, tá bom? A gente vai voltar daqui a pouco. Daqui a pouco eu retorno ao programa Em Comum, aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente.
Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Pegue a caderneta de vacina do seu filho pra atualizar. Toda vacina é importante, do recém-nascido até ficar gigante. A campanha de multivacinação infantil da Prefeitura voltou. Chegou a hora de atualizar a caderneta do seu filho. Crianças de 0 a 14 anos devem ser vacinadas para ficarem livres de doenças. São mais de 170 salas de vacina. Procure a UBS mais próxima de você. Vacine já, Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Vacinou? Eu estou voltando com o programa Em Comum e eu me empolguei falando do Teodomiro Garrido, porque eu tenho muita afeição pela família, até porque eles representam muito. Foi o pai dele que atendeu o meu pai adotivo à época que teve um infarto. Infelizmente, meu pai faleceu, mas desde que eu lembro deste nome Garrido, sobrenome Garrido, eu fico muito emocionado porque o Garrido e toda a família acabaram fazendo parte da minha vida, né? Então, a gente tem muitos elogios ao Garrido, né? Grandes profissionais. A gente também quer fortalecer, quer destacar que outros grandes profissionais têm na Universidade do Estado do Amazonas. E a gente vai para a tecnologia, né? Nós temos vários... Eu quero só falar, assim, é tanta gente boa que, assim, às vezes a gente cita um nome e a gente acaba esquecendo, né? Até por uma questão mesmo de não ter o espaço para falar de todo mundo, né? Mas para não cometer nenhuma injustiça. Sim, com certeza. Mas assim, o Garrido é um grande amigo. Eu também. Tornou-se uma... Eu não tinha como não falar do meu amigo hoje, né? A gente vai acabar falando do programa todinho com o Garrido. Mas você no núcleo de tecnologia também, na área de tecnologia, tem fortalecido cada vez mais, né? Temos. Na área da educação, na área dos negócios, com a incubadora da UEA, que nós temos a nossa Escola de Ciências Sociais fazendo um trabalho muito importante para o desenvolvimento de empresas, de tecnologias, de startups. Mas dentro da Escola de Tecnologia nós temos vários projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que pretendem realmente começar a mudar de maneira impactante a vida das pessoas. Isso é muito legal. E porque a tecnologia é o grande mercado atualmente, né? Para profissionais, para estudos, para ciência, enfim. Nós temos um laboratório que chama-se Hub, dentro da ESH. Na verdade, é um conjunto de laboratórios que funciona na Escola Superior de Tecnologia, em que, por exemplo, nós temos lá vários pesquisadores com grupos de alunos desenvolvendo, vamos supor, equipamentos, softwares que podem modificar determinadas situações ou negócios. Por exemplo, o mundo, né? Exato. Olha só, a gente tem uma empresa americana que contratou a UEA para fazer um P&D por conta da lei de informática. A UEA fez esse projeto, que é um projeto de descontaminação das notas, das cédulas de moeda, que foi coordenado por um professor fantástico, professor Printes, André Printes, tá? E toda a equipe dele. E aí, hoje, as máquinas da empresa de Bold, por exemplo, elas são equipadas com esse mecanismo que foi desenvolvido na UEA. Então, as máquinas do mundo todo que passam por um processo de descontaminação de nota têm um equipamento que foi desenvolvido aqui no estado do Amazonas. E poucas pessoas, às vezes, sabem disso, porque só, evidentemente, a equipe que foi envolvida nesse trabalho de pesquisa conseguiu mostrar, apresentar e ter essa sua ideia aprovada. Exato. Né? E a gente divulga, mas assim, a grande questão é que às vezes a nossa sociedade ainda não está valorizando tanto a educação como a gente gostaria. A gente tem uma outra situação em que a gente tem uma parceria com a Samsung, dentro do projeto STEM, Academia STEM, né? E o projeto Ocean. Né? O projeto Ocean só tem em 3 lugares do mundo, 2 aqui no Brasil, 1 na Coreia, 1 em São Paulo e 1 aqui no Amazonas, né? Então, a gente é muito grato por receber essa parceria, em que a gente, dentro do Ocean, faz cursos na área de programação, para o desenvolvimento de jogos, enfim, uma série de situações
de aplicativos, enfim, de formação mesmo das pessoas nos mais diversos níveis. E a gente tem trabalhado em parceria com a SEDUC, com o governo do estado, para nós levarmos conhecimento na área de matemática, estatística, estimular isso nos alunos de ensino médio, para que eles tenham a percepção de que as aulas de matemática, de língua portuguesa, elas vão ser importantes depois que eles terminarem o ensino médio, para a aplicação desses conhecimentos na área da tecnologia, caso eles tenham interesse em participar, né, em desenvolver produtos e projetos dessa natureza. Então, isso tem sido realmente algo extremamente gratificante, né, trabalhar com isso. O professor Jucimar e toda a equipe dele tem trabalhado para que isso aconteça. O Ricardo, Raimundo, enfim, são profissionais do mais alto gabarito, reconhecidos no Brasil, né? dedicados para essa situação e extremamente valorosos para a nossa região, né? E a gente tem feito muita coisa boa nesse sentido, graças ao empenho desse corpo de professores extremamente qualificado que nós temos na nossa universidade. Ainda bem que o governador Wilson Lima entendeu isso e marcou aquele gol com essa parceria, né, de valorizar o funcionário, o profissional que está lá na UEA. Senão a gente perde para outra universidade, para outra instituição que oferece um salário melhor, né? E a gente sabe que o mundo é capitalista, né? Por mais que a gente queira se manter do nosso trabalho, eles são cientistas, evidentemente, mas uma hora que a gente tem que pensar também no bolso, né? Exato. E eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha também. Eu sou pesquisador da área da segurança pública, coordenei o mestrado de Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos por 4 anos. Né? Isso aí eu não sabia, já é mais uma informação que você coloca aqui pra gente. E aí, dentro dessa perspectiva, nós tivemos uma sensibilidade muito grande do nosso atual secretário de Segurança, do general Mansur, para o lançamento do Observatório de Segurança Pública. Daqui a pouco ele vai estar aqui também conosco. E ele, certamente, eu acho que seria importante ele conversar um pouco sobre esse assunto, que é algo que a gente começa a ter um olhar qualitativo e quantitativo sobre as questões relativas à segurança, em parceria com a Secretaria, com o Sistema de Segurança Pública, para que nós consigamos produzir relatórios, né, que possam servir para tomada de decisão nas mais diversas esferas da segurança pública, no nível estratégico, tático e até mesmo no nível operacional. Então, a gente tem caminhado em parcerias muito importantes com o governo do estado e as suas secretarias, e que, de fato, como a gente falou no início, né, podem, como esse exemplo do observatório, produzir políticas públicas de melhor qualidade e com mais eficácia. E as políticas públicas, hoje em dia, elas passam pelo conhecimento, né? Você tem que absorver esse conhecimento, levar para a tua equipe o conhecimento, porque senão eles não vão conseguir trabalhar, né? Principalmente no estado como o nosso, que é muito distante dos grandes centros, né? Você se especializar numa Europa, nos Estados Unidos, você atravessar isso tudinho para chegar lá gastando dólar, euro, enfim. A Universidade do Estado do Amazonas faz com que eles se qualifiquem cada vez mais aqui, não é? Exatamente. Eu entendo isso. Exatamente. E assim, a gente tem várias parcerias internacionais. Você já tem parceria internacional? Eu vi que você esteve nos Estados Unidos, né? Recentemente nós tivemos na Flórida, né, para fazer parcerias com diversas universidades, inclusive que têm escritório, são dos Estados Unidos e de outras regiões, mas possuem escritório em Miami. Então a gente fez uma visita à Flórida para que nós pudéssemos reunir a maior quantidade possível de institutos que buscam desenvolver pesquisa com base em negócios, né? Que a gente trata de business and sustainability, né? Ou seja, negócios que podem trabalhar com sustentabilidade. E aí nós fomos ao escritório da Babson, da Universidade de Miami, da Universidade da Flórida, e estamos fechando uma grande parceria lá para montar um hub de inovação da UEA nos Estados Unidos, dentro da Flórida, na cidade de Miami, com o apoio da USAID, né, da USAID de Brasília, do escritório de Brasília, que está subsidiando a universidade dentro desse processo. Então, assim, essas parcerias internacionais são muito importantes e mostram o quanto a UEA está sendo respeitada fora, exatamente, porque nenhuma empresa, nenhum instituto do exterior, principalmente americano, norte-americano, iria fazer uma parceria com a UEA se ela realmente não tivesse toda essa influência
internacional, porque eu dizer assim, não, essa parceria não interessa para a gente investir lá na Amazônia com uma instituição que não vai engrandecer, não vai agregar em nada para todos nós. Exatamente. Então a gente tem essa perspectiva de realmente fazer acordos de cooperação que possam trazer efetividade aos termos que são assinados, para que a gente não crie nenhum legalismo, nenhum leguleio, nada que seja meramente formal, né? Um mero formalismo. Muito pelo contrário, nós queremos trabalhar com acordos de cooperação com universidades, tanto no Brasil como no exterior, que efetivamente possam trazer resultados, trazer políticas eficazes para a nossa sociedade. Então, isso tem movido a gente. E eu digo muito, Júlio, que planejamento ela é a primeira função da administração. Das 4 grandes funções, é a primeira. E ela possui uma hierarquia. Sim, a primeira é o planejamento. Planejamento, né? Então, a gente tem que planejar as nossas atividades com muito zelo. E planejamento é informação. A gente tem que ter informação para fazer um bom planejamento. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido sempre de prestar informações a essas instituições sobre a universidade, sobre o estado do Amazonas, para que eles possam observar a nossa região com bons olhos, no sentido de ter interesse em desenvolver pesquisa conosco. Inclusive relacionadas à área de sustentabilidade, né? Que nós estamos numa floresta onde eles têm grande admiração, mas se uma universidade, uma instituição não fornecer dados necessários para que eles invistam, eles não vêm para cá. Exato, e a gente sempre procura trabalhar com mobilidade, né? Ou seja, trazer alunos e professores desses institutos, dessas Vocês instituições fazem intercâmbio. para fazer intercâmbio. Vem o aluno de lá para cá, vem o professor de lá para cá, a gente manda professor daqui para lá, aluno daqui para lá. E assim, é essa troca de conhecimento que é importante para que nós tenhamos, em diversos aspectos, a chamada aprendizagem tecnológica. A gente não dá salto de tecnologia. É um processo, é uma caminhada. Lentamente. Que pode ser até rápida. Pode ser rápido. A gente tem como acelerar se nós fizermos essas cooperações que aceleram os processos de aprendizagem tecnológica. Então, a gente precisa realmente ter essa troca de informações para que a gente possa andar cada vez mais rápido e desenvolver tecnologia, né? Por que a gente tem tanto esse afã de desenvolver tecnologia? Porque há algum tempo atrás, né, se pensava que a economia gerava tecnologia. Mas um pesquisador, há alguns anos, estudou, ele conseguiu mostrar que é o contrário. É o desenvolvimento tecnológico que proporciona o desenvolvimento econômico e também social. Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva de poder desenvolver tecnologia, de avançar no desenvolvimento. E tecnologia é pesquisa, é estudo, é laboratório. Então, de investir em tudo isso. Claro que não é um trabalho fácil, a gente não vai conseguir chegar num patamar elevadíssimo em pouco tempo, mas é um processo em que a gente vai atendendo determinadas situações à medida também das nossas condições financeiras e orçamentárias, para que a gente consiga chegar daqui a algum tempo num patamar realmente de excelência. Zogaíba, eu quero que você volte ao programa daqui a alguns meses. Aliás, eu quero levá-lo até um teatro, o Américo Alvarez, que era o Vovô Branco, né? Que muita gente não sabe quem era o Vovô Branco, mas ele foi bastante importante para a cultura do estado do Amazonas, o Américo Alvarez. E eu quero que você mostre como é que você sabe tocar piano muito bem. Inclusive, você tem partituras da sua avó. Exato. E você herdou com muito carinho. São relíquias, são pérolas guardadas no fundo da gaveta. O fundo da gaveta, mas de vez em quando você deve executá-las, né? Essas peças, essas partituras. Para que a gente mostre o Américo Alvarez, o teatro agora, que eu fiquei muito feliz quando o Marcos Apolo fez a troca de gestão, porque mostrou que o curso de artes, de cultura, de turismo, ele interessa a todos nós. E o estado do Amazonas precisa disso, cada vez mais cultura. Obrigado, Júlio. E assim, eu me comprometo, nós fazemos essa pauta lá. E a gente, eu acho que vai acabar indo para a cozinha também da próxima vez. Vamos lá, eu vou ter que aprender uma receita. Eu fico muito feliz em tê-lo aqui. Tenho muita admiração por você e sua equipe, do trabalho que você está desenvolvendo à frente da Universidade do Estado do Amazonas. Quero que você engrandeça cada vez mais esta instituição, já até me estou atropelando tudo aqui, porque esta instituição é
de uma grandiosidade. Ela veio crescendo cada vez mais e com você e outros vai crescer cada vez mais, isso eu tenho certeza. Poxa, muito obrigado, Júlio, pelas palavras de incentivo, de carinho. A minha admiração por você, Obrigado. ela só aumenta. Você é uma pessoa também fantástica, que contribui muito para a nossa região. E estar aqui, uma pessoa do seu gabarito, ao seu lado, podendo conversar, podendo explicar um pouco da universidade. Eu aprendi um pouco mais é uma honra. Você. Eu aprendi um pouco mais com você hoje. Obrigado. Daqui a pouco retorno, tem mais em comum aqui na Inova. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Pegue a caderneta de vacina do seu filho pra atualizar. Toda vacina é importante, do recém-nascido até ficar gigante. A campanha de multivacinação infantil da Prefeitura voltou. Chegou a hora de atualizar a caderneta do seu filho. Crianças de 0 a 14 anos devem ser vacinadas para ficarem livres de doenças. São mais de 170 salas de vacina. Procure a UBS mais próxima de você. Vacine já, Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Vacinou? Estou retornando com o programa em comum, diretamente da Porto Belo Shopping, da minha cozinha. Evidentemente, esse luxo aqui só a Porto Belo pode oferecer a você. A Porto Belo fica na Rua Salvador 500. Quando você pensar em revestimento, em luxo, em morar bem, pense nos produtos da Porto Belo Shopping, que você certamente ficará muito feliz, como eu sou nesta cozinha maravilhosa. Estou recebendo aqui hoje na nossa cozinha o Arlindo Neto, que é filho de um queridíssimo, que é o Arlindo Júnior, que deixou muitas saudades, mas são emoções tão boas que a gente se emociona em falar no Arlindo Júnior. São muitas histórias de bastidores, são muitas histórias que a gente passou com ele, com esse artista dedicado ao Caprichoso, uma pessoa que fez nome junto ao Caprichoso e fez história, fez muita gente feliz, deu muita emoção ao Caprichoso. E o Arlindo Neto, antes de nós entrarmos aqui para gravar o programa, ele falou que foi por acaso que ele começou a ser cantor. Então, quem puxa os seus, sempre digo, não degenera. Arlindo Neto, obrigado por estar aqui conosco. A gente fica feliz em saber que você dá continuidade ao trabalho do teu pai, né? Um sonho que ele realizou, a alegria que ele proporcionou a todos nós, a felicidade de cantar no Boi Caprichoso. Ele nunca conseguiu mudar de cor. Eu acho que o Arlindo, por mais que ele tenha recebido convite do contrário, na época que ele saiu do Caprichoso, ele não conseguiria. Ele preferiu ficar lá no meio da galera de azul a passar para o outro boi e vestir uma cor vermelha. Não por preconceito, não, porque o coração dele sempre foi azul. Azul, não foi vermelho, não, azul. Obrigado. Exatamente, Júlio. Obrigado pelo convite, obrigado ao programa Em Comum de estar aqui. É um prazer de estar aqui com vocês nessa cozinha maravilhosa que eu fiquei olhando aqui. Nossa, que lugar incrível, Porto Belo, que lugar maravilhoso. Então, falar do meu pai é sempre maravilhoso e dá uma saudade, né? Porque uma saudade gostosa. Uma saudade, né? gostosa. Hoje eu já me acostumei com uma saudade gostosa, uma saudade que a gente tem que aprender a conviver com isso, né?
com perdas e tudo, mas falar de Arlindo Júnior é algo maravilhoso, como você falou agora, um fato bem bacana da história dele, né? Que ele recebeu o convite para ir pro Boi Garantido e não foi porque o coração dele é azul. Inclusive, eu amei sua gravata azul. Uma homenagem ao pessoal do Caprichoso e a você. Obrigado. Um carinho também ao Arlindo, que nos deixou, mas ficou o azul do céu, onde ele mora atualmente. É verdade. Tem algum ensinamento que teu pai te deu, que deixou, que você guarda até hoje quando você entra em cena, antes de você entrar em cena? Sim. O que Porque ele sempre... você não ia ser artista, né? Eu acho que você nem pensava em ser artista. Exatamente. Infelizmente ele não me viu cantando, infelizmente. Acho que é o que faltou assim pra gente, que eu era muito próximo dele. Mas gente era como pequeno você nunca cantou pra ele nada? Nunca. Talvez ali no carro, ele tava cantando, relembrando uma música, a gente cantando ali junto e tal, fazendo aquela brincadeira, mas nada mais que isso. Eu acho que é o que me dói mais é isso, que ele não me viu cantar. Mas são coisas da vida, né? São coisas, os planos de Deus, que está escrito. Sim, a gente não pode discutir com Deus. Você evidentemente viu várias vezes o seu pai se apresentar na arena, né? Você viu seu pai se apresentar em shows nacionalmente, em vários programas. Mas qual foi o momento que mais te emocionou dessas apresentações todinhas? Inclusive a gente vê a performance do Marquinhos, que é o tripa do Caprichoso, e o Marquinhos, toda vez eu digo assim, Marquinhos, tu me deixa o coração na mão. O Pissanã também me deixa. Mas eu sou mais próximo do Marquinhos, eu fico assim, agoniado, vamos dizer assim. Quando eu vejo assim umas evoluções do Marquinho pulando, de alturas. Qual foi o momento assim que te marcou muito da apresentação do teu pai? Olha, existem 2 momentos que eu chorei, que eu fiquei assim, nossa. O primeiro momento foi logo quando ele voltou de São Paulo, que ele já estava com câncer, que foi no DVD Teatro da Vida. A música Canoeiro que ele viu ali no meio da galera. Vai Canoeiro, né? Exatamente, ali aquele momento no Teatro Amazonas, porque a gente achava que ele nunca mais ia cantar, o médico não tinha dado esperança de vida. Força, né? Exatamente. Essa força que ele passou 8 meses, vontade de viver, né? Exatamente, ele passou 8 meses em São Paulo se tratando, se cuidando. Aí quando ele voltou com essa ideia de fazer o Teatro da Vida, que era voltando da vida, entendeu? Então, quando ele entrou ali, nossa, aquele momento foi marcante. O Tila tava lá tocando também, que me acompanha aí, acompanhou meu pai por diversos anos, eu tava lá, ele tava lá também. Então aquele momento foi muito marcante pra mim, eu chorei, nossa, que passa várias coisas na cabeça. A gente passou 1 ano junto praticamente lá em São Paulo, ele se cuidando, eu pensei, eu nunca mais vou ver meu pai cantar. Eu que sou fã dele, entendeu? Além de filho, fã. E Lá Vai Canoeiro, ela tem uma letra muito forte, um apelo musical muito forte, porque o canoeiro ele navega sozinho, né? Na solidão, né? Ele está sozinho naquela solidão, ele e o rio, mais ninguém. E nas curvas do rio, né? Nas curvas do rio, né? E aquilo ali é emocionante, né? Exatamente. Muito emocionante. Esse foi um dos momentos que você se emocionou muito. Qual foi o outro momento também? O outro momento foi 2019 na Arena, quando ele entra cantando Pesadelo dos Navegantes. Foi aquele momento, foi outro momento muito mais... Apesar de eu saber o que ia acontecer, já era uma surpresa que a gente tentou segurar. Era uma surpresa. Não era tão surpresa pra você. Pra mim não era tão, porque eu já estava lá, eu experimentei a roupa dele, que ele estava em São Paulo. Ele chegou de São Paulo, veio pra Manaus Parintins. No mesmo dia ele fez essa escala de voos, entendeu? Então, aquele momento quando ele pisou, quando ele começou a cantar, foi pra galera agora, chorando. Foi Neto, um momento. Eu confesso que eu não entendi, eu não tinha prestado muita atenção na letra. E naquela época eu pensava que era Pesadelo de um Boto Navegador, que era um jingle do Gilberto Mestre, que tinha sido governador, eu pensava que era Boto Navegador. Aí depois que eu fui entender a letra... Pesadelo de um Canto Navegador. De um Canto Navegador. Exatamente. Isso aí a gente tem essa dúvida. Mas eu queria que você cantasse o Lá Vai Canoeiro, pra gente homenagear o teu pai, homenagear as pessoas que gostam do de canoeiro, da cultura, né? Essa música é sensacional, incrível. Lembra muito.
Vai um canoeiro nos braços do rio, velho canoeiro vai, já vai canoeiro. Vai um canoeiro no murmúrio do rio, no silêncio da mata vai. Já vai canoeiro nas curvas que o remo dá, já vai canoeiro. Já vai canoeiro no remanso da travessia, já vai canoeiro. Enfrenta o banzeiro nas ondas do rio e nas correntezas vai um desafio, já vai canoeiro. Da tua canoa o teu pensamento apenas chegar, apenas partir, já vai canoeiro. Teu corpo cansado de grandes viagens, já vai canoeiro. Suas mãos calejadas de um rema, remar, já vai canoeiro. Da tua canoa de tantas remadas, já vai canoeiro. Num porto distante um teu descansar, eu sou canoeiro. Canoeiro vai, eu sou canoeiro. Canoeiro vai. E você que nem pensava em ser cantor, né? É. Teve uma professora Rossi. Garantido, e também nos deixou, né, durante a Covid, né? Ela que ensinou técnica vocal para você. Ela que me ensinou a engatear quando era bebê na música, praticamente. Faz um ano e pouco, né? Que você continua bebê, né? Não, eu tô aprendendo muita coisa ainda. Tudo muito novo pra mim. E você foi tudo bem recebido pela galera do Caprichoso, né? Por todo mundo, pelas duas galeras, né? Você foi bem recebido, né? Graças a Deus. Eu vi as lives, assisti as lives e me emocionei muito. O Gender brilhantemente executou esse trabalho com vocês, e artistas novos, o Patrick, você, enfim. Você começou a fazer esse trabalho e já tem a experiência dele ao seu lado, o que te ensina muito, né? Toda a turma que era do meu pai, meio que veio pro meu lado, me abraçaram, vamos junto nesse projeto. A galera, os fãs também que eram do meu pai, me abraçaram. As pessoas novas do Boi também que veio, falam, nossa, é isso e tal. Graças a Deus, muita gente me abraçou, muitos fãs. E dá medo de substituir o Arlindo Júnior? Vamos dizer substituir, porque você é a genética dele, você é a herança, você é o herdeiro musical dele, artístico dele. Sim. Não sei se político, não sei se aí eu Não, o lado político deixa um pouquinho de lado. Vamos seguir o lado artístico, é o lado que eu mais me identifiquei, mais tô gostando do que eu tô fazendo, tô amando o que eu tô fazendo. E assim, eu vejo o lance, é muita responsabilidade, né? Sim. Levar o nome Arlindo, o legado do Arlindo, as pessoas já te olham assim, vamos ver o que será se parece. As pessoas de Parintins sem ser parintinense, né? Exatamente. Isso é mais difícil, porque o parintinense ele é bairrista igual o paraense, né? O município fica ali próximo ao Pará. E como os paraenses são bairristas, os parintinenses são bairristas. São demais. Eles não te recebem assim se eles não tiverem muito carinho por você. Exato, mas graças a Deus o parintinense tem um carinho muito grande pelo meu pai. Sim. E eu, por ser filho, eu levo... Você conquistou. A gente vai conquistando, né? A gente vai conquistando, graças a Deus. Pelo carinho que meu pai tinha, recebia de Parintins, veio que assim um pouco pra mim, a galera me abraçou, falou, nossa, é isso. Você é herdeiro do pop da selva, né? O pop da selva. Do Arlindo Júnior, do nosso grande ídolo do Boi Bumbá Caprichoso. Então, a galera me abraçou muito. É uma responsabilidade muito grande. É um peso muito grande que eu me cobro muito. Eu estudo, eu me dedico, eu tento fazer o meu melhor, eu busco conhecimento sempre. Que isso que eu acho que vai dando resultado nessa minha carreira, que está apenas começando, né? Com tem certeza. Um ano ainda. Você ainda está, como você bem disse, você ainda está engatinhando, né? Exatamente, tem muita coisa pela frente. Muitas portas ainda vão se abrir para você, se Deus quiser, que você continue fazendo esse trabalho muito bem e tenha parceiros experientes
e os respeite, como você faz Claro. com eles, porque eles são a voz da experiência. Eles podem dizer assim, olha, vai para cá, você está fazendo Exatamente. certo, você está fazendo errado, isso aqui é o caminho certo, porque eles sabem o que é bom, o que a galera quer. Não é? Exatamente, é uma galera bastante experiente. Meu pai mesmo, eu acompanhava muito meu pai, né? Acompanhava muito meu pai. Nesses últimos 4 anos, eu que ia com ele para os shows, eu que acompanhava ele, então eu via muito como ele fazia, o que ele fazia, como é que era e tal. Então eu já sei mais ou menos o caminho das pedras, né? Que Com essas humildade, pedras te protejam, de Deus lhe dê muita sorte, muitos anos de vida, muito talento cada vez mais, que a sua voz melhore cada vez mais. É isso que a gente tem a desejar a você, Obrigado. aos músicos que te acompanham, a todas essas pessoas do Caprichoso que receberam, que souberam que você tem uma herança muito forte, que é do Arlindo Júnior, o Pop da Selva, que jamais será esquecido. O painel que foi inaugurado agora no Zeca Chibelão emociona porque ele vai ficar ali. Tá ali. Bem na entrada. Bem Lindo. na entrada, né? Para olhar pra gente, né? Quando a gente chegar lá. Só gratidão ao nosso Ele vai nos presidente. receber, né? Aquele painel lindo, né? Que vai sempre nos receber. Eu queria encerrar o programa de hoje com uma homenagem, mais uma vez, ao Arlindo, e que você brilhássemos a todos nós. Obrigado pela tua presença aqui. Queria encerrar com essa homenagem. Obrigado. Você cantando para todos nós aqui do programa em comum, e semana que vem a gente volta. Eu queria deixar os contatos do Arlindo Neto. O Arlindo Neto está se apresentando, a rede social dele aqui, sabe? Isso aí, galera, segue aí. Fã-clube, né? Tem Sim. fã-clube. Então a gente vai deixar tudo. Pode falar, Arlindo. @Arlindo Neto, @Arlindo Neto com 2 E no meu Instagram. Telefone para contato 993430458, 993430458. Pode procurar lá para fazer shows, evento. Tamo aí. Obrigado. E tu vai encerrar o programa, você vai encerrar o programa cantando para os nossos telespectadores. Semana que vem eu volto com mais em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Até a semana que vem. Vamos nessa. Obrigado, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Marco, pelo convite. Programa maravilhoso, programa em comum. Sempre que precisar, estou aqui, tá bom? Vamos com essa linda canção também. O vento norte que seduz minha razão assobia e me banha de emoção. O amor errante, paixão distante. O azul é sempre cor de navegante. O azul é sempre cor de navegante. Vento norte que vem, paz patua de nuvens, meu céu, na cor da esperança. A paz se agiganta nos olhos de uma criança. Vento que vem, balança canaranas do rio. Vento que traz a saudade de quem já partiu. Deixa acender a fogueira do meu São João. Faz ecoar os tambores da minha nação. O vento norte faz o meu coração navegar. Oh, o vento norte faz o meu coração navegar. Oh, 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 oh. Vento norte que vem, paz patua de nuvens, meu céu, na cor da esperança. A paz se agiganta nos olhos de uma criança. Vento que vem, balança canaranas do rio. Vento que faz
a saudade de quem já partiu. Deixa acender a fogueira do meu São João. Faz ecoar os tambores da minha nação. O vento norte faz o meu coração navegar. Oh, o vento norte faz o meu coração navegar. Oh, o vento norte faz o meu coração navegar.